Olá, turminha! Chegamos para mais uma revisão e hoje nós vamos revisar matemática, programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. E olha só quem está chegando aí! Lembra que nós estudamos sobre o sistema de numeração decimal? Nós falamos sobre os números naturais, falamos sobre o quanto que os números são importantes, né? Que eles têm uma ordem, que eles têm valores. Estão lembrados? Falamos de algo muito importante lá na página 11 do seu livro, né? O livro A Conquista da Matemática. Falamos que os números, eles apresentam uma ordem, né? Uma sequência. E esses números, eles podem ter um sucessor ou um antecessor. O sucessor é sempre aquele número que vem depois, né? Ele tem sempre um número, né? Ele é sempre um número com uma unidade a mais. E o antecessor é aquele número que vem antes. Ele tem sempre uma unidade a menos, né? Todo numeral tem um antecessor, menos o zero, né? Com exceção do zero. Nós também aprendemos sobre números pares, números ímpares. Aprendemos que os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Trouxe para vocês aqui alguns números. E vamos lá. Nesse primeiro número aqui, 40.685. Em todos eles, nós vamos analisar, ó, o algarismo 5, certo? Nós vamos observar o 5. Esse 5 aqui, ele tem que valor? Ele tem valor aqui, ó, de 5 unidades, né? E no número 581, esse 5 aqui tem valor de quanto? Esse 5 aqui está valendo 5 centenas. E nesse número aqui, ó, 8.357, o 5 está valendo quanto? 5 dezenas, né? Por quê? Aqui a gente tem, ó, a unidade, dezena, centena e aqui, ó, unidade de milhar, né? Unidade de milhar. E agora, nesse número aqui, ó, 15.298. Então, se eu sei que aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena, unidade de milhar e aqui dezena de milhar. Então, o 5 aqui está na casa das unidades de milhar, não é isso? Aqui, ó, 5 unidades de milhar. E no numeral aqui, ó, 51.796. Então, o 6 está na casa das unidades, o 9 na casa das dezenas, o 7 na casa das centenas. Deixa eu só ajeitar esse U aqui. O 1 está na casa da unidade de milhar e o 5 está na casa da dezena de milhar. Então, ele está lá na casa da dezena de milhar. E aqui, ó, o 5 vai estar, vamos lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, 534.262. Então, o 5 está valendo aqui, ó, 500 mil, né? Ele está lá na 5 centenas de milhar. É importante sabermos que um mesmo número
ele pode ter valores diferentes de acordo com a posição que ele ocupa, tá certo? Então, vimos aqui desde as unidades até a centena de milhar, né? A prova vai só ajeitar aqui essa unidade de milhar aqui, do 8, que o M estava pela misericórdia. Então, vamos lá. É isso aí. Deu para entender? O mesmo número, nós estávamos falando aqui, ó, do 5, né? E nós colocamos ele aqui, ó, colocou ele em diferentes posições para a gente entender que o mesmo algarismo poderá ter valores diferentes de acordo com a posição que ele vai ocupar em um número. E olha ele aí, o nosso quadro valor de lugar, né? Nós chamamos ele, ó, quadro, o Q, vou botar um pontinho aqui, V de valor e o L de lugar, quadro valor de lugar. Então, nós aprendemos que os algarismos, eles vão ocupando ordens, né? E de acordo com o que nós estudamos, a gente sempre vai contar, vai olhar da direita, né? Para a esquerda, sempre assim. Nós vimos que a cada 3 ordens, não é isso? A cada 3 ordens, nós temos uma classe, ok? A cada 3 ordens, nós temos uma classe. E aí, eu trouxe esse número aqui, ó, 534.262. Vamos colocá-lo no quadro valor de lugar? Vamos lá. Sempre começando, ó, gente, da direita para a esquerda, certo? Porque senão a gente pode colocar algum número no lugar errado. Então, eu tenho 2 unidades, 6 dezenas, 2 centenas, 4 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar e 5 centenas de milhar. E aí está o nosso número no quadro valor de lugar, ok? E atenção, vamos falar sobre os comprimentos, né? Medindo comprimentos. Olha só esses objetos. Coloquei aqui um lápis, a vara de salto, certo? Que é usada no atletismo. E coloquei aqui um mar, certo? Então, para que a gente possa entender, qual seria a melhor medida para utilizarmos com cada um deles? Para a vara, o metro, ok? Para o lápis, o centímetro. Para o mar, que é a sua extensão, nós temos que analisar a extensão, certo? Deste mar em quilômetro. Então, falando sobre medida de superfície, a gente vai olhar sempre ao redor para falar de perímetro, ok? Que nós vamos representar pela letra P. Então, eu vou botar aqui um V, que é perímetro da figura verde. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Se esse lado de baixo é igual, então também nós vamos ter 4. Desse lado a gente tem 3, né? Peraí. Desse lado a gente tem 3. E desse lado também a gente tem 3. E aí a gente vai somar, né, gente? 4 mais 3 mais 4 mais 3. Que vai ser igual 4 mais 3, 7. 7 mais 7, né? Porque 4 mais 3 também é 7. Dá quanto? 14. Esse é o perímetro dessa figura. E da roxinha, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
também o perímetro, vou botar lilás, né? Da lilás, botar LI, porque ali tem uma laranja, também 14 quadradinhos. Da azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perímetro da azul igual a 14 também. E da laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perímetro da laranja, vou botar LA aqui, é igual a 14. O que é que nós podemos observar? Que todas essas figuras têm formatos diferentes, mas todas têm o mesmo perímetro, ok? Tem o mesmo perímetro. Agora nós vamos falar sobre medidas de superfície, mas vamos falar de área, tá certo? Então, toda vez que nós falamos de calcular a área, nós temos que olhar para dentro das figuras, tá bom? Olhamos o que tem fora, quando é uma figura assim, ó, inteira, a gente pode olhar o comprimento e a largura e fazer a multiplicação. Eu sei que desse lado tem 4, né? E desse lado tem 3, então 4 vezes 3 dá quanto? 12, não é isso? 12 quadradinhos ou 12 centímetros quadrados, dependendo de como a gente diga o valor do quadradinho, tá certo? Então, vamos lá. Eu posso também contar de um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área da figura verde, vou botar a letra A área da figura verde é igual a 12, certo? 12 quadradinhos. A área da figura lilás, LI, vai ser igual, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. A área da figura azul vai ser igual, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. E da figura laranja, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos também. Então, o que é que a gente pode observar aqui? São as mesmas imagens que a gente calculou o perímetro. Todas essas figuras têm perímetros iguais, mas algumas possuem áreas diferentes. Quem é que possui a mesma área aqui? A gente viu que é a azul, não é? E a laranja. Ambas têm 6 quadradinhos. E quem é que tem a maior área? A figura verde, ok? E depois a figura lilás, tá bom? Então, gente, é isso. Até a próxima aula. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Tchau, tchau!